Boa tarde a todos. É um grande prazer contar com a participação de vocês em mais uma edição da série de webinars da BVCAP. Hoje a conversa vai ser sobre a gestão de ativos de saúde, como o segmento está se posicionando aí num pós-crise. A gente tem a grande satisfação de contar com a participação do doutor e professor Scott Atlas, fellow na Hoover Institution, na Universidade de Stanford, e um dos principais nomes globais sobre políticas públicas e inovação em saúde. Thank you, Professor Scott. Apesar do professor Scott entender muito bem o português, a fala dele vai ser em inglês. Logo, a gente também tem a participação da Priscila Rodrigues, Managing Partner da Crescera Capital, o Jeff Plantz, presidente da Tech Tools, ambos membros da BVCAP, e a Gabriela Salles van der Linden, Head de Inovação Aberta no Instituto DOR. O formato do evento vai incluir essa fala do professor Scott, que vai ser em inglês, e ele vai colocar em contexto o cenário global de saúde, as implicações com a pandemia. Logo, a gente vai ter um bate-papo com o Jeff e a Priscila sobre esses efeitos aqui no Brasil e em seus portfólios e estratégias. A gente lembra a todos que as perguntas podem e devem ser feitas ao longo da transmissão, usando o botão do Q&A. E também a gente convida a todos que participem do nosso próximo webinar, que vai ser na próxima semana, na terça-feira, e vai abordar Venture Debt. Os detalhes e a inscrição serão enviados a todos. Então, Gabi, agora é com você. Obrigada. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. É um prazer enorme moderar esse evento hoje. E sem me prolongar, I'll switch to English. Hello, Dr. Scott. It's a pleasure to be here with you today. I would like to ask you to start giving us your perspective about the impact of the COVID-19 in the world. You just updated us that you have a lot of very interesting information about what is happening now, and also your what you are seeing in terms of investment trends, in terms of what VCs are doing, and also the importance of IP in the importance of IP in the innovation scenario, and how do you see the Brazilian challenge in terms of that? So I think that we can start with your overview about all these subjects, and then if you have time, we'll have some other specific questions about additional subjects. Thank you, Dr. Scott. Ok, boa tarde. Vou falar em inglês, desculpa. Muito obrigado, Gabriela. And I'm going to share my slides. Let's hope this works. Share screen. Okay, perfecto. You can see my slides, right? Yes. Okay, good. Okay, I thought I'd start by just saying a few words on what we know right now about COVID-19. Of course, this has been a devastating pandemic for all over the world, and Brazil is a little bit later in the curve of progression compared to the US. But what we know now, and the most recent data, is that the infection fatality rate is far lower than what was originally said. It's actually, if you're under 70 years old, it's 0.04%, which is less than or equal to seasonal influenza. And by the way, I'm giving you data that you will not hear in most of the media. So, because I'm in contact with epidemiologists and scientists from all over the world, and this is sort of against the conventional wisdom, we say in English. Okay, so the infection fatality rate is actually 1/100th of what it originally was thought to be for those under 70. 75% of deaths are in those over 70 years old, and 99% of deaths are in people with significant underlying conditions. Excuse me, Dr. Scott, sorry for interrupting you. We are not seeing, I think that your
your slides are freeze. Okay. Can you share it again? Yes, I'm sorry. We are in the first page. Yeah, I'm sorry. Hold on one second. Can you see my slides? Yes, could you please put on presentation mode? Maybe it will be better for the audience. Yes. Can you see my slides? Yes, 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 perfect. This slide is, the title is What We Now Know. Do you see that? Yes, yes. Okay, I'm over here. If for children, if you're under 18, you have nearly zero risk of death and zero risk of a serious disease. This is from the data. 99.9% of all deaths are in people over 25. And the journal JAMA Pediatrics, the journal of the AMA, says our data indicate that children are at a far greater risk of critical illness from influenza than from COVID-19. This is very important for opening schools. By the way, children rarely transmit the disease to adults, if they do at all, even to their parents. Next slide, can you see that I'm on what about increasing cases? Okay, very good. So as everyone has heard, there's a lot of cases in the United States going on, but this is misinterpreted by the media. We know that relaxing total isolation will lead to more infections, and we know we will detect more cases with more widespread testing. But eliminating all cases is not the goal of the policy, because 99% of infected people fully recover. We also know more low-risk infections will lead to population immunity. That develops what's called herd immunity. So this is not an alarming problem. This is actually okay as long as we continue to protect the older people. It turns out that the new cases are almost all in younger, healthier people. We are not seeing the severe cases that we did in the past. We are not seeing an increase in deaths. And all patients who are hospitalized now have a much shorter length of stay in hospitals, 1/2, and they have 1/4 the number of deaths, even for hospitalized patients, which of course could mean that we're better at treating the disease, which we are, and possibly the disease is milder. So all this is all good news. The government reaction to COVID-19 has been a big problem in the US and in most of the world, because fear has impacted public policy. They have instituted societal and economic lockdowns, which I and others have quantified as being more harmful than the disease itself. We know that the government is focused on pandemic preparation, both for outbreaks from this as well as from the next pandemic. This is the 3rd pandemic in the past 20 years, so we know we will get another one. So the focus in government policy really has been on learning how to mobilize resources for big countries like the US and Brazil particularly, focusing on diagnostics, drugs, vaccines, and medical technology. And here we mean even very simple technology like personal protective equipment, but also very complicated technology. And there's been a significant and very rapid move from the private sector in the US and everywhere really in developing innovative, the search for vaccines and drugs. Now,
I want to mention what has happened, because everyone here understands that for entrepreneurial activity, for startups particularly, the thrust of all of it is intellectual property, patents. This is some data that I got out of the World International Patent Database. And we see that for the past few years, in the 3 areas of healthcare patent, medical technology, biotech, and pharma, this is what's been happening. The US has the most published patents. These are approved written, these are just written patents. These are not necessarily granted patents. These are written patents. The US and China and Japan are really the three big countries in all 3 of these areas. But I want to point out that Brazil is really a very small contributor to medical technology, biotech, and pharma patents. This is of the world's patents, 0.2%, 0.2%, 0.3%. This is a serious problem and really critical to fix in Brazil if Brazil wants to have innovative new intellectual property. It starts with patents. This is to show the change in what patents have been granted. Okay, this is not just written, it's granted patents from the year 2000, 20 years ago until today. And what we see is that China has dramatically increased in its success in getting patents. It's about double the world share of granted patents. The US is a little bit less than what it was, about a third, and Japan is a little bit less. But when we look at, when we look at Brazil here, Brazil has 0.04% of granted patents 20 years ago. And okay, it's slightly increased, but it's still 0.02% of the world's patents. So this is point number 1 I want to make about how to improve the entrepreneurial activity in Brazil, is that we have to start focusing on getting people to write patents and have intellectual property. Now, I want to go into some slides I just received today, actually, from one of the main, they're confidential slides, but so I cannot distribute them. But they're from one of the main venture capital groups in the United States in life sciences. And a couple of trends, this is about the trends, what's happened since COVID-19. Okay, this is United States biopharma IPOs have risen significantly in the number and in their value in specifically the second quarter that just ended. Okay, this just ended last week. We see that there, from Q1 2020 to Q2 2020, there's been a dramatic increase in the number and in the of IPOs, as well as in the value of IPOs over quarter. This is a striking increase. You'll notice there was not a significant decrease even in the first quarter. Although there was a quarter-to-quarter, a year-to-year decrease, there wasn't a big decrease compared to the prior 3 quarters. But now that things have somewhat stabilized after the initial sort of early shock, there's been a significant increase in the United States. Not only have the IPOs increased, but private VC investment has held firm and continuing the start that was very strong actually in the first quarter of 2020. So we can see here, if you look at this slide, this is Q1 2020, this is Q2 2020. And we see that there's a very significant strength in the private financings by venture capital groups. This is a chart on the bottom, if you can read this. This is Series A. You notice that the dominant funding stage is actually pretty early. It's mainly Series A and then to secondly, Series B funding. So early stage investments are very, very strong and perhaps surprisingly so from venture capital despite COVID-19. We also look at the markets.
of private financing. Even though the public markets, we had some significant volatility in the stock markets here, but as everyone probably has read, the U.S. stock markets are still very high here. And we can see that private financings on a bi-weekly basis have really had significant strength. This is licensing deals, United States and worldwide licensing deals by quarter. And again, very strong data in first and second quarter 2020 compared to previous years and compared to the previous 3 quarters. So last slide here, because I wanted to save time for questions. This is things I didn't really cover in detail, but it's important to understand. First of all, China has lost ground as a trusted partner because of how they handled the information about COVID-19 coming out of China. And this is not spoken as an American. It's really spoken on the point of view of looking at what's happened in both the US and the EU, the European Union. China has had this sort of acceptance as a world trade partner, has been very aggressive in developing deals. A lot of American and European companies have gone to China and formed strategic partnerships. China has been really has hurt itself tremendously, in my opinion, and put itself into a more of an adversarial relationship. And this is important for Brazil because in several ways, but one of which is that the United States and the EU, European Union, are looking for trusted partners, not just for manufacturing. Of course, that's a big part of this. And there's a lot of competition now for manufacturing bases in China from the ASEAN nations. And I think Brazil will also has a chance to capitalize on that because unemployment and job creation is going to be huge for Brazil, as it is for everywhere, but particularly I think Brazil as you come out of the pandemic. But the second point is that for strategic company location, for alliances, for new startup collaborations, I think Brazil has a tremendous opportunity for collaborating with United States and European startups and in bi-directionally, if you understand that. The second point to make is that while the pandemic, of course, has had major devastation, and everyone knows that, it turns out that, you know, this is temporary. And when this ends, which it is ending, and I'm actually very optimistic about what's going on in the United States, as opposed to what people are sort of taking out of the news here. I'm personally advising several governors, several senators, several congressmen in the US and the White House as well. And what we see here is that the investment community understands that this is temporary. Despite the devastation, all the other diseases, all the other healthcare markets, all the other areas for successful innovation did not disappear. And we can see that by the strength and the continued strength of investment and funding by the VC community, particularly in the US, but everywhere. And the second, and then the final point here is that really the focus of innovation really should not and has not really changed. Although, yes, there is more realization of the potential impact of artificial intelligence, more realization of the positive impact of distance medicine, telemedicine, and more realization of the potential successes for this sort of innovation. This has always been on the horizon, so perhaps it's been accelerated here because we have an opportunity to actually capitalize on that. Because frankly, the artificial intelligence investment has sort of been a lot of what I call hype, a lot of excitement, but not a lot of deliverables. And I think this will accelerate that undoubtedly. We're going to see continued focus on diagnostics, continued focus on drugs, vaccines, but this is always happening here. Perhaps it's more sensitive now,
in the government's eyes, there is a serious effort now, at least in the US, and I'm in the part of the team advising government about this, to make sure that we do not have obstacles to private sector innovation, because it's the private sector innovation, not government, that will solve these issues. And I think that they're open to this sort of environment and this sort of information now. And also medical technology, whether it's simple technology, but also very complicated technology. There's going to be a new effort to streamline approvals, a new effort to facilitate innovation, and perhaps a new effort to incentivize economically innovation. Okay, thank you very much. Thank you, Scott. Thank you very much for your presentation. We are running out of time for this first part, but just to conclude with a question. In your third point, you mentioned a lot of tendencies that are evolving, but my question is, in this scenario, do you see trends that were impacted in a negative way by this crisis, things that weren't developing very well, and thinking from the investor point of view, investment thesis that a lot of investors have supported a lot, and then with this scenario in the healthcare sector, of course, the impact was negative, the opposite side? I mean, that's a very important question, and I'm involved with some startups myself, and we had anticipated that there would be an interference in investment attention, or even an attempt to sort of go low on the valuation. Because the valuations, when you're sort of more desperate for money, you have to compromise, or you may think that. But it turns out that the data was surprisingly strong on that. So while there has been a lack of attention to innovation and a diversion, I would say, of innovation from other diseases, for instance, when you look at the data, which I didn't show you, the number one innovative pharma product was oncology. And it's still, just like always, cancer drugs are the number one new drug development. This has not changed. So while we all thought there would be a change in the focus or harming other investments, it's really not happening. I would say anecdotally, from my own experience, there's a lot of interest in China and in Asia. Funders, venture capital firms in Asia are being more, they seem to be more aggressive, more interested in investment in at least US startups. But in terms of what's been negatively impacted, there is not a lot of evidence of that. Okay. Thank you so much for your insightful presentation and your thoughts. Now I will move to our Brazilian colleagues here, Priscila e Jeff. Obrigada novamente pela presença de vocês. Gostaria de começar pedindo para a Priscila falar rapidamente, então, da Crescera, já dando uma visão, então, breve sobre o papel dela na gestora, e depois a gente vai específica para as perguntas do tópico. Boa tarde. Obrigada, Gabriela. Obrigada a todos. Obrigada, Cris, pela organização. Thank you, Scott, for your insights. Meu nome é Priscila, eu sou da Crescera Capital. Nós somos uma gestora independente que investe tanto em early stage quanto em late stage. A gente deveria fazer em português, certo? Eu estou seguindo correto? Sim, tá. Sim. Desculpa confirmar. Nós temos, então, investimentos tanto de early stage quanto de late stage. Temos investido bastante no setor de saúde nos últimos anos. Desde escolas de medicina, então, trazendo mão de obra para um setor que hoje tem alguns gargalos em alguns segmentos em relação à quantidade de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem atendendo na parte de prestação de serviços, quanto em tecnologias que são bem mais disruptivas para a área de saúde, então, desde companhias que fazem luvas e EPIs específicos para lidar com pandemias, e aqui entra um pouco do que o Scott comentou, de umas preocupações em ter certeza que a gente dá subsídio para as nossas companhias do portfólio para que elas desenvolvam as patentes e peçam as patentes e tenham toda
propriedade intelectual necessária para que elas possam, então, crescer e ganhar importância na questão de desenvolvimento de iniciativas disruptivas, dizendo assim, na área de saúde. E nós temos também uma série de investimentos na parte mais de late stage, em companhias mais maduras, em negócios mais maduros na área de saúde, tanto na parte de prestação de serviços hospitalar, na parte de serviços especializados, bancos de sangue, atendimentos de home care, até partes de planos de saúde, divisão de risco, toda uma análise de inteligência artificial para você fazer divisão de risco específica junto com fontes pagadoras em relação a custo, para diminuir um pouco da pressão, da contínua pressão que a gente tem visto no setor de saúde por custo, e no Brasil não é diferente de outras partes do mundo, mas tem sido um grande problema para o setor esse contínuo aumento de custo vis-à-vis a capacidade de repasse disso para tanto iniciativa pública quanto para iniciativa privada, e um foco muito grande com uma série de iniciativas em desfecho clínico. Então, a gente olha uma série de gamas dentro da área de saúde, né? Então, como temos portfólio companies em diversas delas e em cada uma atuação diferente em função do que está acontecendo agora com pandemia, com Covid e etc. Nós temos hoje mais ou menos 4 bilhões de reais de assets under management, estamos investindo no nosso 4º fundo, em fase de captação do nosso 5º fundo, na parte de late stage, e em fase de captação do nosso 3º fundo na parte de Series A, Series B e early stage. Obrigada, Priscila. Só esse warm-up inicial aí. Vou passar para o Jeff rapidamente, Jeff, dando uma visão então da Tech Tools. Obrigado para a BBCAP, obrigado Cris, Gabi, obrigado Scott pela parceria de sempre, e parabéns pela visão tão clara que você traz para a gente num momento importante aí no Brasil também. Vou falar de 2 braços da Tech Tools Group. Então, a Tech Tools Ventures é o braço de investimento da Tech Tools. A gente é bastante novo como gestora e completamente focado em saúde. Esse é um ponto bem importante. Então, a gente se posiciona somente no mercado de saúde, porém com uma abrangência aí de atuação focada em early stage less, então anjo, seed, série A. O outro braço chave que vale a pena destacar é a questão da aceleradora de go-to-market, então, onde principalmente investimentos anjo e a gente trabalha na aceleradora, hoje um total de 56 investimentos anjo, e o nosso fundo early stage, basicamente 8 ativos e enfim, começando a caminhar. A gente tem uma perspectiva bastante positiva em relação ao setor de saúde a longo prazo, que é o que a gente tem que realmente mirar. Porém, a questão de ecossistema, onde a gente gerencia uma rede hoje com mais de 2.000 hospitais conectados, nos preocupa significantemente a questão de quedas de receita pelo foco somente em Covid e a parte eletiva, e ao mesmo tempo gera uma série de oportunidades aí de aumentar a parte de investimento na transformação digital, né? Então, eu acho que a questão de digitalização pela mudança de cultura do usuário vem para ficar. Então, legal. A gente está tentando endereçar. Ótimo, vamos aprofundar na sequência. Esse painel é que a gente tem aí bastante amplas e complementares, né? E voltando para a Priscila, então, Crescera tem uma série de atuações no mercado de PI e VC. Queria focar um pouco mais na ótica do PI. A gente tem o Jeff aqui nos trazendo os insights do VC. E Priscila, você poderia contar então um pouco dos impactos dessa crise no portfólio, em especial olhando o setor de saúde e indo além, assim, se a gente puder aprofundar no caso, né? Você tem, através dessa tese de consolidação, Hospital Care, qual foi o impacto desse setor na tese que vocês construíram, como vocês estão enxergando esses ajustes necessários e o que vocês enxergam para frente com esse ativo?
Claro, não, eu posso comentar, sim, Gabriela. Acho que o principal aspecto para a gente, quando começou a crise, eu acho que continua sendo verdade agora, várias semanas dentro da pandemia, é a questão de que a área de saúde é considerada serviços essenciais na parte de prestação de serviços, que é o caso que é o caso de algumas das nossas companhias do late stage, principalmente da Hostel Care, dessa consolidação de serviços médicos e hospitais que você comentou. Nossa maior preocupação é ter certeza que a gente continuaria operando, né? Continuaria atuando como serviços essenciais, mantendo a qualidade do que o que estaria sendo oferecido para os pacientes, mas não apenas isso, como é que a gente transformava o ambiente de trabalho e o fluxo de atendimento com a segurança necessária para que os nossos colaboradores, os nossos funcionários, os enfermeiros, assistentes de enfermagem, os nossos médicos tivessem um contágio bastante baixo ou uma exposição quase nula a contágio do vírus. Então, acho que num primeiro momento, um pouco da nossa iniciativa e da nossa atuação, e acho que tem sido feito para todos os setores, isso aqui não é só na área de saúde, todos os setores que foram considerados essenciais, né, durante a crise, como é que você dá um ambiente correto para que as companhias continuem crescendo, né, e continuem operando. Acho que isso passa de investimentos necessários de última hora, então a gente fez uma série de investimentos em CAPEX, em EPIs, em equipamentos médicos para dar essa diferenciação e esse cuidado adicional para os nossos colaboradores, um foco bastante grande na parte do S, do ESG, para você ter certeza que você mantém a responsabilidade do investimento para a parte de private equity no que deve ser relevante. E depois a gente se preparou, principalmente na Hostel Care, para realmente ajudar na questão da pandemia. Então, como é que a gente desenvolve os protocolos corretos de atendimento e como é que a gente divide essa informação e esses protocolos que nós estamos desenvolvendo para as nossas operações com outros players, com outros com stakeholders no setor. Então, desde municipalidades, tivemos uma série de conversas acontecendo que ainda estão recorrentes com municipalidades, com o governo estadual, com o governo federal, para tentar dividir um pouco desse know-how. Eu acho que como fundo de private equity a gente consegue dar acesso ao nosso management, né, das nossas investidas, a experiências que foram feitas lá fora. Então, nos primeiros 15 dias a gente conseguiu fazer lives e conversas diárias com gestores hospitalares na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que estavam algumas semanas na frente, na curva, talvez até um pouco mais, um mês na frente na curva, para entender quais foram os gargalos, onde que eles precisaram atuar de uma forma diferenciada, como é que a gente poderia programar a nossa operação com eventual explosão da pandemia, com um número muito grande de pacientes e uma demanda muito crescente. Então, a gente conseguiu estruturar e dar acesso ao nosso time de gestão a esse tipo de oportunidade, e aí você desenvolve protocolos mais eficientes de atendimento, e a tendência é que esses protocolos a gente consiga depois dividir um pouco esse know-how com outros players no setor. Fizemos um grupo de trabalho na ANAP para analisar protocolos médicos de medicamentos alternativos para entender pesquisa clínica, até que ponto a gente conseguiria participar ou não com algum protocolo ou outro. A gente até na Hostel Care desenvolveu uma pesquisa que a gente está coordenando para a utilização de um medicamento no tratamento de coronavírus, até para ver se o impacto para alguns pacientes em situação mais grave de Covid-19 poderiam se beneficiar desses medicamentos. A gente continua com esse processo, é uma pesquisa longa, tem que ser colaborativa, tem que ser com todo mundo ao mesmo tempo. Então, acho que essas foram as principais iniciativas no ponto de vista clínico médico, né? Eu acho que depois, uma vez que isso daí já estava estruturado, aí a gente começa a olhar gestão de caixa, como é que a gente tem certeza que os ativos têm o caixa necessário e a estrutura de capital necessária para passar pela pandemia, como é que a gente olha a questão de queda de receita de alguns procedimentos específicos, principalmente os eletivos, que nem o Jeff comentou, e que tipo de impacto isso traz tanto na operação dos nossos hospitais e dos nossos centros médicos na parte de consulta médica, mas também dos médicos, né, no corpo clínico, é um setor que depende de vários stakeholders ao mesmo tempo, e a preocupação com o médico tem que ser bastante relevante. Então, aí você começa a direcionar da questão de gestão propriamente dita, e aí ela é muito parecida com gestões que são feitas em outros setores, que nós também investimos na Crescera, mas com o foco em ajudar no que for necessário esses times de gestão que estavam na frente das operações todas.
Legal, bacana. E aproveitando o gancho, passando para o Jeff agora, dentro dessa linha de compartilhamento de conhecimento, o Jeff trabalha muito com o contexto de ecossistema, falou desse ecossistema de 2.000 hospitais e o foco de trabalhar muito a inovação aberta. Tem um caso, gostaria de ouvir mais, Jeff, inclusive você está aí, né? Conta para a gente onde você está hoje, Jeff. Na verdade, eu estou aqui na Secretaria de Saúde, de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais. Conta o caso aí. Fazendo o quê? Então, conta um pouco da história. Eu acho que, só para complementar aqui. A gente resolveu investir com essa questão de comprometimento social. Eu vou contar rapidamente o que nos move efetivamente, que gera a nossa tese de saúde, é propósito. Então, a gente, quando começou a estudar o economics de saúde, a gente viu que o crescimento da curva de custos de saúde tem sido de basicamente um dígito percentual do PIB ao ano, de uma forma geral, né? E isso não é sustentável. Então, a pandemia, ela é só um efeito relativamente previsível, não em termos de data, mas em termos de fato, e a gente vê que ele não é um evento isolado. Então, toda a nossa tese está baseada em melhoria de eficiência, em aportar gestão e inovação na área de saúde, e você ter os ecossistemas como parceiros, ao invés de como clientes ou inimigos do outro lado da trincheira, é fundamental para que você consiga essa cooperação. Então, a gente entende o Estado como indutor de cuidado na área de saúde, e o Estado, no fim do dia, a gente tem visto ele com muito pouca informação realmente para tomada de decisão, né? Então, acho que o Scott falou um pouco disso, de abrir, a Priscila está dando a perspectiva do investimento e realmente toda a mobilização que é feita, e a gente decidiu fazer um investimento social na doação de soluções de algumas startups que a gente investe, para permitir que o Estado tivesse um tasting, né, dessa amplitude de impacto que pode ser gerado. A gente fez, na verdade, um programa que trabalha toda a questão de uma startup de gestão de identidade, Identity Management, para identificar o paciente e rastrear, acompanhar o paciente seguindo o LGPD, enfim, tudo que é necessário. Só para dar uma ideia, 12% até 48% das receitas do sistema, hoje no Brasil, do sistema filantrópico e público de saúde, são basicamente escoam por falta de gestão de identidade. Tá? Então, estou falando de uma problemática interessante, e a gente está vendo que as formas de tratar isso são bem disruptivas. A gente trouxe inteligência artificial para a prática. Então, uma startup que a gente investe na Finlândia, que é a Etsimo, premiada como uma das 10 principais inteligências artificiais do mundo, que ajuda a gente a fazer triagem e classificação de risco. Então, a hora que você melhora a acurácia, efetivamente, ao invés do paciente perguntar no Google, ele pergunta para a solução e começa a ter respostas, e essa resposta gera um encaminhamento que pode ser presencial, telemedicina, urgência e emergência, você passa a saber quem você tem que testar, né? Então, até tem uma iniciativa do IDOR, que é o Dados do Bem, que é muito bacana nesse sentido, que deve complementar essa ação. Então, na verdade, aqui está sendo um grande laboratório de experimentação, no fim do dia, de dados que a gente tem para entender aonde tem uma sensibilidade maior ou menor de todo o ecossistema a investimento para esse tipo de efeito que a pandemia gera e que deve se perpetuar. O principal dessa tese, eu acho que corrobora o que a gente tem como tese de investimento, é que o Brasil, como o maior sistema público de saúde, o maior sistema universal de saúde do mundo, é um mercado absolutamente atraente para startups estrangeiras que podem vir para cá, ganhar musculatura
e efetivamente a nossa participação em termos de capital pode reverberar numa expansão internacional, e dá para a gente também um trilho, os caminhos para que a gente pegue algumas startups nacionais que têm uma condição de serem globalizadas e tenham carona com algumas dessas nossas startups em clientes do exterior. Então, de repente, uma doação que parece nem tão relevante assim está gerando um impacto muito interessante. Esse projeto foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como... só 2 projetos no Brasil foram reconhecidos, o DigiSUS e o Saúde Digital MG, que é o projeto aqui de Minas, como projeto de altíssima relevância no combate ao Covid. E recentemente a gente foi reconhecido pela OPAS também, a Organização Pan-Americana de Saúde, como o melhor programa de preparação para combate à pandemia. Então, são reconhecimentos que o Estado está ganhando basicamente de um aporte que a gente fez, trazendo o que tem de melhor em termos de ativo no mundo combinado. Algumas lições importantes é que, em geral, as startups resolvem fragmentos de problemas, então se você não tiver um conceito de ecossistema e de cooperação, você não resolve um problema de uma forma robusta. Então, tudo isso dá para nós, no fim do dia, uma facilidade de entender a alocação de capital nos ativos, de ter uma sensibilidade muito maior, talvez, ao sistema, e, na verdade, no fim do dia, nos entusiasma com o propósito que é ajudar a melhorar os números. Minas está entrando agora nessa fase e a gente vê uma sensibilidade muito grande do Estado em trabalhar realmente a pandemia. Se eu puder comentar um ponto, Jeff, que eu acho super interessante que vocês estão montando, eu acho que e a gente está fazendo um pouco uma parceria também com a Prefeitura de São Paulo e com o Governo Estadual de São Paulo para dados também, para levantar dados. Eu acho que o que ficou bastante claro com a pandemia, e acho que essa é uma oportunidade única para o Brasil, é que o nosso setor de saúde tem tudo a ser feito, na verdade, né? A gente tem desde a parte de protocolos, até a parte de remuneração médica, de desfecho, de prontuário eletrônico, de propriedade da informação. A gente tem absolutamente tudo para fazer no setor de saúde. Eu acho que com a pandemia isso ficou muito óbvio, e eu acho que isso ficou ainda mais explícito, a diferença do setor privado e do público em relação ao que tem para fazer, ainda que o privado também tenha muita coisa para fazer, mas o público acho que tem mais ainda. E o que eu acho que é impressionante é a capacidade de projetos de inovação, com tecnologia, muitos das Health Invest e muitos das iniciativas que você está comentando, são iniciativas bastante parecidas com o que a gente tem visto também com algumas das nossas empresas na parte de early stage, exatamente para mostrar a diferença. Quer dizer, você consegue hoje com aplicações e com soluções simples resolver problemas estruturais graves que o país tem na área de saúde e dar uma visibilidade diferente de planejamento, até para definir planejamento de reação. É claro que acho que para o setor público falta muito CAPEX, né? Falta investimento, muitos anos de delay na parte de investimento, então acho que na parte de investimento falta bastante. A iniciativa privada tem ajudado, a gente tem ajudado, por exemplo, com respiradores, com uma série de projetos nesse sentido que faltam na iniciativa pública, mas eu acho que a informação e um controle melhor pode tornar até o processo decisório na área pública mais efetivo, que eu acho que é um pouco do que você está comentando de iniciativas, como é que você traz informação para que eles possam ser assertivos e aí possam realmente ver qual paciente monitorar, como monitorar. Isso hoje é muito importante para a COVID, mas isso depois pode ser usado para doenças preventivas, para as doenças crônicas, para uma diabetes, para um problema cardíaco, quer dizer, isso aí pode ser utilizado com uma forma muito mais ampla depois, com um grupo muito mais abrangente, para que a gente consiga ter uma cobertura para esses 150 milhões de habitantes que hoje não têm acesso ao plano de saúde, para que eles possam também ter um serviço de qualidade de monitoramento de aspectos que a gente tem conversado bastante na área privada, né? Como é que você faz prevenção, como é que você faz o atendimento primário, como é que você faz gestão de saúde populacional, como é que você usa esse pedaço para realmente fazer um controle de custo e de desfecho. Então, muito interessante, realmente é brilhante. Essas iniciativas todas são todas passíveis de grandes aplausos em todos os locais. Então, legal, bem legal, Jeff. Desculpa, é verdade. Cortei aqui. Não, está ótimo. Eu acho que esse é o espírito, né?
e poder, acho que cada vez mais, acho que a pandemia ela trouxe um senso de urgência, né, de muitas coisas muitas promessas se tornaram prioridades, né, e essa aproximação também, esse espírito de colaboração aproximou também iniciativas privadas de iniciativas públicas e a vontade de resolver problema, né? E aí, voltando para a Priscila, então, e aproveitando o teu gancho, Priscila, eu queria ouvir um pouco de você sobre qual foi o impacto, então, sobre a ótica de adesão de tecnologia, de transformação digital, né? Você falou um pouco sobre todas essas prioridades, né? Olhando sobre o portfólio, o Hospital Care especificamente, cuidar das pessoas, garantir que existem os equipamentos necessários, as proteções necessárias, mas e aí então fazendo o link com o que o Jeff foi falando do potencial que a tecnologia traz, e não necessariamente algo tão disruptivo, mas algo que não necessariamente a gente no nosso dia a dia tinha priorizado no nosso plano de negócios, e aí olhando para um grupo late stage que está fazendo aquisições, enfim, queria entender um pouco sobre como é que vocês priorizaram, o que fez diferença sobre a ótica de tecnologia e de inovação nesse contexto. Olha, eu acho que a gente, do ponto de vista do late stage, para a gente na Crescera, todos os investimentos de late stage sempre olham como é que a gente pode trazer tecnologia para as nossas portfolio companies e melhorar, aprimorar e até mudar um pouco os modelos de negócios que elas têm recorrentes. Então, isso não era diferente para a área de saúde. A gente tinha uma série de projetos em andamento que levassem em consideração investimentos em equipamentos, em fluxos diferentes de protocolos com tecnologia, e eles continuam. Eu acho que aqui a gente não teve uma acelerada maior ou menor por causa de coronavírus, até o contrário, acho que muita gente perguntou para a gente, coloca esses projetos on hold, e a nossa posição sempre foi não, vamos continuar com esse projeto, acho que é importante permanecer com esse mote em linha. Acho que tem algumas coisas que aconteceram no setor importantes em relação à tecnologia com o coronavírus que podem ser bastante disruptivos. Acho que um deles é a questão de telemedicina, que durante muito tempo sempre teve uma resistência bastante grande, principalmente do corpo clínico, mas também de órgãos reguladores, etc., em relação à assertividade desse protocolo de telemedicina. Acho que hoje esse screening de pacientes, que é um pouco do que o Jeff comentou, como é que você vai acompanhando, você acompanhar a distância com telemedicina, é um dos motes de gestão de saúde populacional. Isso ajuda a segurar custo, ajuda a ter menos desperdício, ou seja, as pessoas que realmente vão buscar um atendimento de pronto-socorro, de urgência, elas realmente são pacientes que ali precisariam estar e não pacientes que poderiam estar em alguma outra estrutura, seja ela numa estrutura de centro médico, seja ela numa estrutura de telemedicina, de acompanhamento de enfermagem. Então, acho que pudesse ser muito mais econômico para o sistema e tão assertivo, até melhor na questão de desfecho. Então, acho que isso é uma mudança bastante importante. Ela veio, acho que de uma certa forma para ficar, não com a mesma influência e com a mesma importância que ela recebe hoje, porque hoje ainda tem um pouco de resistência em relação ao atendimento a hospitais, porque pacientes que deveriam ali estar, mas que ainda têm um certo receio, mas acho que um pedaço dela fica, acho que é positivo para o setor como um todo. O controle de custos tem sido uma dinâmica muito importante no setor já nos últimos 5 anos. Grande parte desse controle de custo passa a ter de alguma forma impacto de tecnologia por trás, seja por controle de despesa, seja por controle de desfecho, seja por acompanhamento de protocolos. Eu acho que tudo isso vai continuar, isso é sempre relevante em segmentos onde você tem inflação médica de 2 dígitos e o país cresce a dígitos muito mais baixos do que isso, então acho que isso aí é importante continuar. Acho que o coronavírus deixa só mais óbvio, principalmente quando você tem uma restrição maior de receita no sistema, mas a tecnologia permanece e acho que ela vai continuar permanecendo. Todas as iniciativas que buscam controle melhor de farmácia, controle melhor de fluxo de pacientes, controle melhor de agendamentos de centros cirúrgicos, controles melhores de informação em relação à sinistralidade, despesas, elas vão continuar sendo super importantes para contornar o crescimento contínuo de custos com tecnologias mais modernas. Então,
Aqui a gente não tem nada que é novo, por causa do coronavírus fizemos dessa forma. Acho que a gente já estava fazendo algumas coisas, a gente continua recorrentemente olhando essas oportunidades e elas vão aparecendo e a gente vai incorporando dentro das empresas do portfólio. Legal, legal. E, Jeff, a gente está vivendo uma crise, né? Muitas empresas sofrendo muito, demitindo, quebrando, e o setor de health tech aí em crise, com caixas super ajustados, enfim, e por outro lado passando por essa transformação digital de uma forma super evidente, né? O Scott compartilhou com a gente alguns gráficos aí mostrando a tendência forte aí de investimento aí consistente no setor. Queria ouvir um pouco de você sobre o que está acontecendo com as valuations, como é que está essa negociação? Eu acho que o Scott foi muito claro. Claro, quando você está crescendo as relações nesse momento, e principalmente a necessidade do ecossistema se reinventar, efetivamente a valuation cai, porque você precisa continuar investindo para crescer, para atingir os objetivos. Então, a gente vê um desafio gigantesco hoje. Ao mesmo tempo que você tem 10,5% do PIB global sendo gasto em saúde, e eu não estou falando de Covid, porque isso deve desequilibrar isso de forma brutal, mas se em tempos normais a gente gasta 10,5% do PIB global e os investimentos são apenas 1%, primeiro, eu acho que a gente tem um desafio gigante na questão de investimento. Claro, se você tem um valuation que está baixando, faz muito mais sentido você ampliar esse apetite por investimento. A questão toda é por que os limited partners efetivamente têm um receio, por que o mundo tem um receio de investir em saúde? Porque saúde é complexo. Você monitorar os ativos de saúde, você saber como eles crescem, não é uma tarefa simples. Quando você fala de investir em hospital e aumentar a tecnologia, você está usando uma fórmula, como a Priscila disse, é uma fórmula consolidada e que faz sentido. Então, você tem um trilho mais seguro. Isso também ajuda em saúde. Quando você fala de inteligência artificial, você tem uma aposta que você sabe que vai melhorar, mas você não sabe exatamente como. Então, o que a gente tem procurado fazer, e por isso essa ligação de ecossistema, é realmente ajudar não só com o valor tangível que tem caído, mas o valor intangível do que a gente gera tem sido muito interessante para as startups, que é, por exemplo, essa oportunidade, que é uma oportunidade de governo que não é foco de atuação, a gente atua privado, prioritariamente privado, né, e as companhias do portfólio também, mas gera uma oportunidade de entendimento do desafio do sistema muito, muito interessante. O valor intangível do parceiro de investimento, eu acho que é um fator que a gente tem que destacar. Tá? Vou te dar um exemplo. A gente tem uma companhia de portfólio que está na área de bem-estar corporativo, então bem-estar e saúde corporativa, com mais de 1.000 clientes, que talvez quem esteja mais, o early stage mais para o late stage que a gente tem. Deixa eu aproveitar então o gancho, porque eu te perdi a conexão e tinha uma pergunta que justamente fazia, desculpa que como eu perdi o Q&A, eu não sei quem foi a pessoa, mas justamente qual era a visão sobre investimento em well-being, então vou passar para você essa pergunta, que era para o Scott, depois a gente pode voltar. Mas... Tá, então assim, essa questão de... Você tem hoje 300 mil aplicativos no mundo, onde você tem 50 mil aplicativos que tem mais de 50 usuários. Está todo mundo em campo aberto achando que trabalhar SEO do Google é suficiente para você ter cliente, entendeu? E no fim do dia, o pessoal tem uma noção muito vaga do que é valor, em que momento esse valor faz sentido na hora de saúde, quando você tem o usuário que está cuidando da saúde, não da doença, quando você tem o paciente que efetivamente tem a doença e quer voltar para o status de usuário, e quando você tem um crônico que efetivamente precisa conviver com aquela doença.
A parte de bem-estar, ela vai trabalhar preventivamente, né? Mas ela vai trabalhar como um gerador de indicador extremamente potente para a gente realmente fazer os outros investimentos. Mas mais um ponto, ele acaba virando um canal muito interessante para se agregar tecnologia na saúde. Todo mundo fala hoje em foco no paciente, como há 20, 30 anos atrás a gente começou a falar em foco no cliente na área de tecnologia. Eu lembro bem, a gente vende tecnologia, todo mundo falava do foco no cliente. E a gente trabalhava o cliente B2B, quer dizer, não tinha o B2C. A gente acreditava que se a indústria de tecnologia conseguisse tocar o cliente como foco principal, efetivamente ela ia se destacar. Os maiores valuations de companhia no mundo estão nas empresas que tocam diretamente o cliente. Estou falando de Google, estou falando de Facebook, estou falando de Apple. É quem toca efetivamente o cliente. Eu acho que a indústria de saúde tem uma tendência, né, de poder ser a indústria mais valiosa do mundo após a transformação digital, no que eu chamo de era da transformação social e de sustentabilidade da saúde, se ela efetivamente entender o paciente antes dele virar paciente. Então, entender o paciente como usuário, que é o foco das soluções. Nesse sentido, a gente tem um mar de oportunidades, como a Priscila falou, tem tudo para ser feito. Por quê? Porque a gente ainda não colocou o paciente sendo atendido como foco. Então, tem muito trabalho para fazer, até a gente surgiu, como eu disse, o Google da saúde, a Apple da saúde. Muito bom. Muito bom. Infelizmente, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo e eu queria aproveitar o gancho também aí de tantas coisas que nós temos para fazer no setor de saúde, tantas oportunidades, e pedir para os nossos três painelistas aí brilhantes, primeiro agradecer novamente, mas antes de encerrar, eu queria pedir para cada um deles, Scott, are you here with us? O Scott está aqui ainda, eu tive um problema. Yes? Tá ok. Aqui. In one sentence, please, what's your big bet? Qual é o principal, onde você está investindo, assim, a grande tese em saúde? Queria pedir para ladies first, depois podemos passar para o Jeff e finalizar com o Scott. Qual é a grande aposta no setor de saúde? Olha, a gente continua acreditando muito no setor de saúde, então continuamos super ativos investindo, tá? Acho que para a gente tem tudo para fazer e com capital e gestão, que é uma das principais gargalos do setor aqui no Brasil, você consegue fazer um impacto muito grande. A gente tem olhado muito a questão de prestação de serviços, mas não só nela, tá? Mas a gente tem olhado muito a questão de prestação de serviços. Então, tem uma série de consolidações que nós estamos olhando para fazer e ajudar o setor a ganhar escala. Tem muita operação regional ainda no país, tem muita gente que atua numa cidade, um grupo que atua para um grupo específico de pacientes que poderia atuar num grupo muito mais amplo. Então, as nossas teses têm sido em ajudar esses bons negócios muito pequenos localmente a crescer regionalmente e até nacionalmente. Então, tem uma série de iniciativas que a gente está fazendo na parte de prestação de serviços, em todas elas passa por investimentos e CAPEX, né, para que a gente possa dar a infraestrutura necessária, mas também trazer a tecnologia, os mecanismos de gestão e a parte toda médica de mais eficiência. Então, a gente tem como é que a gente olha a inteligência artificial nesse setor, como é que a gente olha os modelos disruptivos de tecnologia dentro desses segmentos, e a gente tem colocado isso em todas as teses, mas do nosso lado, aqui na Crescer, a gente continua super otimista de que o momento é certo. A tese inicial de olhar a saúde era super acertada quando a gente começou a olhar e continua sendo acertada e necessária hoje, apesar de todo o bumpy moment que 2020 tem sido em relação à receita, em relação à operação propriamente dita. Eu acho que isso não faz mudar muito o nosso apetite no perfil de investimentos, não. Perfeito. Jeff? Bom, parabéns, Pri. Do nosso lado, a aposta é em quem consegue efetivamente capturar, eu não vou dizer capturar o coração do paciente, porque senão vão achar que a gente tem viés de investimento, mas... Não vou achar que você virou cardiologista. Exatamente. Efetivamente, quem consegue capturar o foco no paciente com formas de escalar,
através dos canais que existem, transformando efetivamente o setor de saúde. Não é fácil esse olhar, exige um olhar com uma ressonância, né? E não somente com raio-x, mas eu acho que a grande aposta é nessa captura de foco no paciente, e quem consegue simplificar isso, consegue simplificar efetivamente a explicação para o investidor de onde ele está colocando o dinheiro dele e a capacidade de abstração do investidor de falar, puxa, entendi. Entendi onde o dinheiro está sendo colocado. Todo o resto é a competência ou a capacidade que cabe a nós, gestores, trabalharmos junto com os empreendedores para entregar esse valor. Então, Muito bom. o paciente que se fala na área de saúde, eu acho que tem que ser acompanhado pela tese de investimento para e passo. Então, eu acho que esse é o recado. Ótimo, ótimo. Principalmente simplificando Obrigada, Jeff. do que está se investindo. Perfeito, obrigada. Muito obrigada. Scott? Yes, I'll echo in English some of the things Sure. that were already said by Jeff and Priscilla. This is a new opportunity for investment and for startups in healthcare, because right now the world's failings, the deficiencies have been highlighted, and everyone now has a big focus on healthcare. So I think healthcare, although it's always been a big sector for investment, there's a new opportunity for startups as well as for investors. The governments are focused on healthcare. We're more focused on data. And when you focus more on data, you have an opportunity to actually monetize things in artificial intelligence, machine learning, and telemedicine. These kinds of things have a new sort of accelerated value now. But in the end, I think everyone also should realize that this pandemic is temporary, and the thrust of investment in healthcare will continue after this pandemic, Yes. and it's very strong. And that really hasn't changed that much, even though we thought it might change. It really hasn't changed. So there's a new value, new focus on healthcare, but the opportunities will continue in the areas of big impact. Things that we knew were impactful before COVID are still going to be impactful now. Perfect. Thank you very much, Scott. Nós recebemos algumas perguntas da audiência, infelizmente não vamos ter tempo agora, mas a gente pode reproduzir depois. Eu vi que algumas tinham mais a ver com o VC, a gente pode encaminhar para o Jeff, para a Priscila, para o Scott, para deixar todos satisfeitos. Gostaria de agradecer muito aos painelistas. Então, prestação de serviço, local, levar gestão, escala, foco no paciente, data. Acho que grandes lessons learned aqui. O painel acho que foi muito produtivo, espero que tenha sido produtivo para todos. Uma salva de palmas virtual e uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada, Gabi. Obrigada, Cris. Obrigada, BVCap. Obrigado. Obrigada. Tchau.